Olá, meu amigo e minha amiga internauta, mais uma vez aqui com grande satisfação iniciamos mais um podcast da S Company, buscando e trazendo empreendedorismo, e o nosso convidado de hoje aqui é o Dr. Leandro Marco Antônio, especialista em Direito do Trabalho, Direito Intelectual, e hoje atuando fortemente no ramo de blindagem patrimonial, que são as famosas holds. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Bom, Alexandre, eu que agradeço primeiramente o convite, essa oportunidade de vir aqui falar com o seu público, o pessoal empreendedor, e hoje a gente vai falar bastante coisa aí dessa realmente um tema que é muito recorrente hoje em dia, que é o planejamento, né? Vem crescendo bastante, sobretudo após a reforma tributária, que como a gente vai conversar, vai aumentar ainda mais a carga tributária aqui no Brasil e o pessoal tem buscado alternativas para isso. Perfeito, então. Bem, a gente antes de entrar nessa parte contextualizada aí do direito, né? A gente quer saber um pouquinho quem é o Marco Antônio na fila do pão, né? Eu queria saber, casado? Casado, muito bem casado, aliás. Maíra Pinotti. Ela é advogada também? Advogada também. Aí já sai menos problema, né? Tem filhos? Tem um filho muito lindo chamado Pietro. Ah, que legal. Vai fazer 3 anos agora, em julho. Hobbies? Meus maiores hobbies, futebol, que infelizmente hoje eu não jogo mais por conta de problemas no joelho, mas É sempre assim, sempre né? assim. Foram mais de 20 anos aí e algumas cirurgias. Tá. Né? Mas e hoje virei técnico. Porque você sempre é magrinho, assim, bem elegante, né? Obrigado, foi excesso obrigado. de jogar, excesso de exercício? Foi. Na verdade, quando a gente é novo, a gente acaba não se cuidando, né? A gente acha que a gente é super-homem e não pensa muito no futuro. Então, eu tive a minha primeira cirurgia com 18 anos e não dei muita importância, né? Amanhã a gente tá bem e tal. A gente se recupera, a gente é super-homem, né? Exatamente. Qual é o conceito de família na tua vida, doutor? Tudo. Família para mim é tudo e isso eu aprendi com os meus pais, Ivan e Malu. São vivos? São vivos, graças a Deus. Uma lembrança vivos. para eles aí. Eles me ensinaram e eu, desde moleque, queria ter a minha família, sabe? Então eu devo muito a eles. É um fator, inclusive, bíblico, né? A família é aquela que nós formamos, não a que nós viemos. Exatamente. Né? Quem a gente escolhe, né? É muito mais importante do que de onde a gente veio. Exatamente. Tem pet? Tenho 2 cachorrinhos, um Golden chamado Luke, em homenagem ao Luke Skywalker, porque eu sou fã de Star Wars, né? E o outro é Snow, que ele é branquinho, é um maltês. E aí a gente associou, filhos, né? Filhos, tudo é uma farra em casa, né? Mas eles são bem mais velhos que meus filhos, né? Então a gente já tem cachorro, eu tenho cachorro desde moleque e sempre veio na família junto animais, não tem jeito. É importante esse tipo de convívio também, né? Com certeza. E a escolha da profissão? Por engraçado. Que chegou nessa escolha? Pois Pai, tio, derivou da onde? Como é que nós chegamos aí? Então, é engraçado porque eu não tenho advogados na família, eu sou o primeiro. E, na verdade, eu não fui diretamente para o direito. Eu fiz 1 ano e meio de medicina antes de ir para o direito. E era uma coisa que eu queria ser médico desde criança. Só que quando a gente tem 18 anos, a gente não sabe muito bem ainda as coisas e tal. E quando eu me vi ali dentro, eu vi que não era uma coisa que realmente eu ia conseguir viver, lidar. Mas por essa questão do sangue, da dificuldade, da cirurgia, ou é aptidão mesmo? Aptidão e vou ser bem sincero, na época eu falei, cara, isso aqui eu tenho que estudar muito, eu não quero viver minha vida estudando 24 horas por dia, e é verdade, hoje o meu sogro ele é médico e eu sei bem todas as consequências que a profissão trouxe na vida deles, até hoje eles falam, pô, meu pai nunca teve presente, tem que dividir com a família, né? Aí naquele momento eu falei, não é isso que eu quero para mim, eu quero algo que eu, lógico, tenho uma profissão, vou investir nisso, vou me dedicar, mas não de forma exclusiva, né? Porque é verdade, medicina é uma coisa que você tem que dedicar a sua vida. Se você tem que viver medicina, exatamente, né? Não ser médico, né? É diferente, exatamente. Né? E aí,
naquele momento, eu precisava me livrar daquilo. E aí eu prestei vestibular para uma série de carreiras. Advocacia, direito, né? Mas também engenharia, odonto. Seu pai tem o que de formação? Meu pai, ele não tem uma formação específica, ele tinha uma indústria de calçados, é de família, né? Então eles... Vieram de Franca ou não? Não vieram de Franca. Eles tinham uma indústria no Belém. Ele, o irmão e o pai era da família, né? Tá. E aí ele seguiu com isso até, acho que a gente era adolescente. Aí teve uma crise muito grande, eles acabaram fechando. Eu não me lembro muito bem, mas acabaram fechando. E aí depois ele trabalhou muito tempo no ramo de medicina, engraçado, com planos de saúde. Meu avô, ele era presidente de um plano de saúde. E ele é muito articulado, né? Meu pai é um cara que conversa, bom de papo. E ele foi para a área comercial, se deu trabalhar, bem, por lá ficou. Hoje aposentou ou ainda continua? Não. Aí, tanto ele como a minha mãe também trabalhou muitos anos com ele lá nessa fábrica. E aí ela, depois que saiu de lá, foi para o ramo de turismo. Ela trabalhou muito tempo com turismo e também hoje é aposentado. Ah, que legal. Nós temos aqui algumas enquetes, algumas perguntas que são formuladas pelos nossos internautas, por pessoas com maior nível de curiosidade. Não. E aí nós vamos te fazer aqui algumas perguntas para a gente entender um pouco essa moda de blindagem. Se falar blindagem patrimonial é correto, se falar planejamento é melhor. O que se mistura isso hoje, depois do Código Civil? Qual os impactos que isso tem nos regimes de casamento, nos pactos nupciais? Quais as vantagens, desvantagens e custo desse novo universo jurídico que está se falando atualmente, né? Então a gente vai começar aqui com uma das principais perguntas, que existe um tamanho mínimo de patrimônio para pensar num planejamento? Ou seja, isso é acessível ao universo só para os ricos, para os empreendedores ou para os bons planejadores? Quero ouvir a tua opinião, doutor. Isso é uma excelente pergunta, tá, Alexandre? Por quê? A gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, por ser um país relativamente novo, se a gente pensar em termos históricos, né? E o patrimônio da família brasileira, ele é muito novo. Então, se a gente pensar como que as pessoas acumularam, a gente vai pensar em 2, 3 gerações no máximo, não passa disso. Então, o costume, e a gente trouxe esse costume até mesmo da colonização portuguesa, quando a gente tinha as capitanias hereditárias, né, o nome mesmo diz, capitanias hereditárias, que era uma coisa que passava de pai para filho. Então, a gente tem essa visão de que o patrimônio passa da família, e a gente deveria adotar a regra de Portugal. Em Portugal a gente não tem um processo específico como um inventário para passar o patrimônio entre as famílias, né? Então não tem um custo com isso. Só que em vez de a gente importar a regra portuguesa, já que a gente foi colonizado por Portugal, a gente importou a regra de outro sistema jurídico. E aí, foi italiano. E aí tem a tributação em cima disso. Então, se a gente pensar historicamente, isso que a gente trouxe para nosso sistema jurídico aqui no Brasil, a gente acabou fazendo uma mescla, e o que traz um problema e que vai aumentar, como a gente vai discutir, porque cada vez mais o Estado quer arrecadar e quer tributar. Então, não importa, voltando à pergunta, não importa o tamanho do patrimônio, qualquer que seja ele, vai ter um impacto muito grande futuro, e o planejamento é indicado para qualquer pessoa, desde uma família que tenha um único imóvel, um apartamento, uma casa, ou pessoas que tenham um grande patrimônio com vários imóveis, investimentos, etc. O que varia é a complexidade do planejamento, mas se a gente pode utilizar como paradigma
os países mais desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, é muito comum as pessoas lá já nascerem e crescerem sabendo que elas precisam, antes mesmo de constituir um patrimônio, ter o planejamento, porque elas sabem que o custo incidente para a transmissão desse patrimônio para os filhos, herdeiros, etc., é muito grande. Então elas primeiro pensam no planejamento para depois fazer a aquisição do patrimônio. Aqui no Brasil a gente é diferente. A gente cria o patrimônio para depois pensar em planejamento. Então o ideal é que a gente siga o modelo dos países desenvolvidos, né? Então, a gente tem mais uma, na sequência da nossa pergunta aqui, apenas para quem tem bens é indicado esse planejamento, para quem disponibiliza de recursos financeiros, ou para quem até é herdeiro, que recebeu também um grande patrimônio, e aí esse patrimônio passou do pai para filho, ou do vô para o neto, e também como é que ele pode gerir isso também, porque tem que se dar continuidade para a gente tirar aquele ditado popular que é vô rico, pai pobre, neto miserável, né? Como é que a gente pode fazer essa educação financeira, porque hoje nós não temos isso na escola, né? Que já deveria para mim ser uma matéria âncora. Desde né? pequeno, sem dúvida. Você teria que entender sobre números, sobre valores, sobre investimentos, sobre bolsa de valores, né? Ao invés de ficar aprendendo matemática, que muitas vezes, tudo bem, você até usa outra matéria que geografia, história, não que não seja importante, mas sim, claro. Na prática a gente não aplica, né? Então, eu acho que teria que ter um contexto para que você faça isso, assim como um segundo idioma, sim, que nós sabemos que na escola pública se aplica o inglês, mas numa proporção muito distante da realidade, que acaba não favorecendo nada o aluno, né? Não acaba sendo produtivo. Seria interessante essa educação financeira para já nascer com esse tino de curiosidade, para poder ter uma base, uma noção basilar de como administrar com alguma coisa quando eu recebesse, né? Então a pergunta é só para quem tem bens imóveis é indicado o planejamento, ou para quem tem recursos e também recebeu herança? Como se cria esse processo também de planejamento? De forma alguma. Hoje, o planejamento patrimonial, ele engloba não apenas bens imóveis, mas principalmente, estava até conversando essa semana com o meu assessor a respeito disso, que a gente está mudando, né, também esse paradigma e esse conceito. Hoje, as pessoas mais novas, diferentemente do que acontecia no passado, quando a gente investia em imóveis, né, todo mundo, acho que a minha geração, a sua geração e dos nossos pais, nossos avós, sempre buscaram comprar imóveis. Então o dinheiro que ia lá e comprava imóvel, ia acumulando imóveis. Hoje em dia a geração mais nova, ela está investindo, né? Ela não está mais comprando imóveis. Então o planejamento atual, ele necessariamente até envolve qualquer tipo de bem. Então você pode colocar lá um barco, por exemplo, se você tiver, uma aeronave, um sítio, investimentos, recursos financeiros, ações, qualquer coisa é passível de planejamento, tá? Uhum. E inclusive, o recomendável, porque a gente consegue não só proteger esse patrimônio, evitar o famigerado inventário, como a gente vai conversar aqui, consome muito desse patrimônio, né? Mas também organizar, aquilo que você falou, esse ditado de vô rico, pai pobre, neto miserável. Através do planejamento, a gente consegue trazer uma educação financeira para a família, para que justamente isso não aconteça. Então, eu vou ter tudo organizado dentro de uma estrutura que é muito mais fácil de se gerir, e as gerações vão estar acostumadas com aquilo, né? Então o avô passa para o pai e vai se tornar um processo cultural dentro daquela família, exatamente, né? Exatamente. Aí também nós pensamos também o seguinte: planejamento é coisa de rico? Custa caro, ou seja, eu tenho um pouquinho, faço um planejamento e fico sem esse pouquinho, ou eu consigo ter dentro de um honorário razoável, de um custo razoável, e ainda continuar tendo mais segurança jurídica, menos exposições a risco, né? Como é que funciona mais ou menos? É um cenário para o rico ou é um cenário acessível a todos, desde que se
planeje, inclusive, os investimentos financeiros, né? E os gastos financeiros, né? Excelente pergunta, porque ainda, infelizmente, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que são diretamente interessadas e impactadas com o processo de sucessão. E justamente por conta disso, a gente tem uma espécie de caixa preta. Então, ninguém quer abrir isso. Ninguém quer mexer na caixa de Pandora. Ninguém quer mexer porque muita gente ganhando dinheiro. Judiciário, advogados, cartórios. Então tem uma série de pessoas envolvidas com isso que, se fosse uma coisa aberta, pública, que as pessoas tivessem acesso, muita gente deixaria de ganhar dinheiro. Então, até por curiosidade, acredito que a grande maioria das pessoas acabam só tendo interesse ou chegando nisso quando elas estão envolvidas, né? E acham, planejamento, isso aí é coisa que custa muito caro, gente que tem muito dinheiro. Muito pelo contrário, a gente vai até chegar lá hoje no nosso bate-papo. Comparativamente, se a gente falar em termos de inventário, que é o processo obrigatório no direito brasileiro para que os bens passem de geração, né, para geração, um planejamento, muitas vezes, ele custa 90% menos do que você vai gastar num processo de inventário. Então, e outra, além de custar até 90% menos, você vai conseguir pagar isso como uma conta qualquer sua. Então, é diferente, por exemplo, de um processo de inventário que você vai ter que gastar o dinheiro de uma vez ali, não tem conversa. 30 dias, né? Não tem conversa. Porque hoje aqui na legislação brasileira 30 dias. 30 dias após o óbito tem que fazer a abertura do inventário. E aí é aquela loucura, né? Você abre o inventário, aí advogado te cobrando honorários, cartório que você precisa tirar certidões, aí você não tem esse dinheiro ali. Buscar herdeiros, reconhecer firma, ir atrás de cônjuge, de documento, casamento, só de cópias autenticadas para anexar num processo já vai uma fábula. E no momento difícil, né? Muitas vezes você perdeu um ente querido, não, né? Não só um momento de dor, mas às vezes é um processo que tem que ser dividido os custos entre a família, e nós sabemos que é caro e nem todos têm o provimento próprio para poder auxiliar nesse caso, né? E isso também retarda mais ainda o processo. Retarda, né? E pior, muitas vezes gera desavenças na família, né? Porque um acha que tem que ser assim, o outro tem que ser, não é o advogado, porque esse advogado não sei o quê. E aí começa, a gente pensa, né? É uma coisa que eu tô super acostumado a lidar. A gente pensa, mas eu sou super tranquilo com a minha família, meus irmãos, nunca vou ter problema com isso. Só que tem um ditado, né, que a gente, quando mexe com dinheiro, infelizmente as pessoas se transformam. Quer conhecer uma pessoa, põe a mão no bolso dela, né? Exatamente. Então, assim, também o planejamento traz como benefício isso, porque num momento que a gente não tem aquele calor, né, dos acontecimentos e tal, você vai conseguir estabelecer tudo direitinho, como vai funcionar, quem vai ficar com o quê, e lá naquele momento de dor, aquele momento de dificuldade, você não vai precisar fazer nada, já está tudo feito, está pronto. Então você não vai ter que correr atrás de um advogado, você não vai ter que ir no cartório tirar certidão, você não vai ter que ficar discutindo com o seu irmão, porque a casa vai ficar com quem, vai ter que vender. Quem pintou o portão, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos. Exatamente. Então, é excelente isso, né? É um paradigma que na verdade, a gente que trabalha com isso tenta mudar, né? Porque no Brasil hoje isso também é muito novo. Até há alguns anos atrás, de fato, não que o planejamento fosse uma coisa muito cara e acessível apenas às pessoas ricas. O problema é que a gente tem ainda hoje poucos profissionais, já temos muitos que estão trabalhando com isso, mas antigamente, há uns 5, 10 anos atrás, era muito menos, e aí a gente sabe, é a lei da oferta e da procura. Quanto menos profissionais capacitados que trabalham com isso, mais caro fica. Então o acesso era meio complicado, né? E hoje... Tinha um mito também em cima de tudo isso, né? Sim, com certeza. As pessoas
é meio que um ciclo vicioso, né? Além de as pessoas terem essa ideia que custa caro, que não é para mim, eu não tenho patrimônio, também achavam que as pessoas que lidavam com isso eram inacessíveis, né? Então acabava unindo, entre aspas, o útil e o agradável. Então... De um modo geral, o brasileiro ele é um pouco acomodado com esse tipo de termo. Também. Né? Ele gosta muito do deixa como é que tá para ver como é que fica. E não também só isso, né? Eu acho que é uma coisa que é cultural do brasileiro e que lá fora a gente não tem tanto isso, de falar sobre a morte. A gente tem esse ainda... Esse tabu, né? Esse tabu. Não entendemos que é uma etapa de vida, um processo, né? Exatamente. Então, o que eu ouço de pessoas falando assim, não, pô, se eu for falar com meu pai, que a gente tem que fazer planejamento, ele vai achar que eu tô querendo matar ele, que eu quero a herança. E as próprias pessoas mais velhas, quando elas vem buscar o planejamento, ainda de forma assim meio desconfiada, também tem muito problema, às vezes, em desapegar, sabe? Pô, meu patrimônio... Que é patriarcal, né? Então... Acha que poder é só aquilo que está na sua mão, né? E não é assim, né? Exatamente. Direito tem muitos outros caminhos. Coisa isso, que né? em países desenvolvidos é super natural. Então você vai falar sobre planejamento, sucessão... Uma pessoa de 20 anos já sabe o que fazer, que ela tem, como funciona. Então, assim, acho que é muito mitos envolvidos, né, no assunto e que acabam também dificultando que isso seja difundido de uma forma mais maior, popular também, se torne uma coisa mais popular. Então, legal. Antes da gente ir para o segundo bloco das nossas entrevistas, nós temos aqui o nosso momento de patrocinador. E hoje, nada mais adequado do que a gente está falando de planejamento, a gente apresentar aqui um dos nossos principais patrocinadores, que é o Banco Shield, né? Que é um banco 100% digital, que tem uma carteira de investimento, que trabalha com cartão, máquinas de crédito, e que lá tem uma opção de você planejar os seus sonhos através dos planejadores financeiros que têm um suporte a todos os usuários do sistema do banco, onde você pode programar os seus sonhos, suas etapas, né? Fazer a sua vida programada de uma maneira mais segura. É realmente um banco do futuro que você pode utilizar no presente. Eu convido a todos a consultarem as páginas aí da internet, das mídias sociais do Shield Bank, para que possam conhecer a verdadeira qualidade, seriedade e compromisso que esse banco está tendo com o nosso país. Dando continuidade, então, aqui, doutor, ao nossa entrevista, né? A nossa próxima pergunta é possível adquirir novos bens ou vender os que já temos após realizar um planejamento? Ou seja, eu fico engessado, eu perco os poderes, eu fico distante do meu patrimônio. Como é que eu posso agir se eu precisar vender alguma coisa? Como é que eu posso me articular em alguma maneira depois que eu inicio um processo de planejamento? Isso é uma dúvida muito recorrente e que muitas pessoas, até por falta de conhecimento, acabam também não buscando planejamento justamente porque não querem desapegar do patrimônio e acham que... Nunca tirar do nome. Exatamente. A partir do momento que eu fiz o planejamento, aquilo lá eu não tenho mais controle. E, na verdade, um planejamento bem feito, em uma frase, significa que nada vai mudar. Como é hoje, vai continuar sendo. Então, a pessoa vai ter controle absolutamente completo sobre o seu patrimônio, vai poder fazer o que bem quiser com ele, vender, alugar, doar, reformar, comprar, trocar por outro melhor. Trocar. Nada muda. Então, o planejamento, ele só visa proteger seu patrimônio, evitar o processo de sucessão e fazer com que você administre melhor esse patrimônio. Então, de forma alguma, há algum impedimento, tanto para aquisição como para venda de bens depois que o planejamento é feito. Então, numa das nossas perguntas aqui por que não fazer o testamento? Por que não optar por doação em vida? E qual a vantagem do planejamento sucessório perante esses dois temas, do inventário e da doação? Bom, vamos lá. A doação e o testamento são formas
de planejamento, tá? Então você... São etapas. São tipos de planejamento. Então eu posso chegar e falar assim, olha, eu tenho um patrimônio e eu quero já antecipar a minha herança e doar esses bens para os meus filhos, ou de repente não vou doar, eu vou fazer um testamento e deixar lá já estipulado o que vai ser de cada um. São formas de planejar, né? As desvantagens deles em relação ao planejamento é que o testamento, a grande maioria não sabe disso, ele só é bonito em filme de Hollywood. Porque além de ele não evitar o inventário, que consome muito do patrimônio, ele torna o inventário ainda mais burocrático e demorado e custoso, consequentemente. Por quê? Eu preciso necessariamente homologação desse testamento pelo juiz. Então ele se torna uma etapa antecedente ao inventário. Ou seja, traz mais burocracia. Mais burocracia e, consequentemente, mais demora, mais custo. Tá? Então o testamento não é uma solução. Na verdade, ele é um problema a mais que a família tem que enfrentar no momento da morte do patriarca, da matriarca, porque ele vai trazer mais burocracia. E além de ser caro também, né? Porque, para quem não sabe, um testamento, você tem que ir até um cartório, fazer uma escritura pública, você vai pagar por isso, tem que respeitar de qualquer forma algumas regras, né? Como, por exemplo, a legítima, que, para quem não sabe, metade do patrimônio é indisponível, você não pode testar essa metade, né? Aquela então, história que é igual nos Estados Unidos, que eu deixo pro meu cachorrinho e pra entidade de caridade. Não pode. Não pode aqui no Brasil. Então pode. É só em Hollywood mesmo que funciona. Só em Hollywood. Então, esse é um problema do testamento. E a doação, ela tem dois grandes problemas. O primeiro deles é o custo. É tão caro quanto um inventário, porque você vai ter que pagar o imposto de doação, de qualquer forma, né? Como acontece no inventário. Aqui, para quem não sabe, hoje a gente tem uma variação, né, estadual, esse imposto. O ITCMD, né? E ele varia no Brasil. A partir do ano que vem, com a reforma tributária, vai se equiparar. Todos os estados brasileiros vão trabalhar com a mesma alíquota. E existe, paralelamente a isso, alguns projetos que buscam aumentar esse teto máximo hoje no Brasil, que é de 8%, para 16% e até 20%. Tá? Então, vai fazer um inventário, você ganha um sócio. Um sócio, exatamente. O governo vai levar 20% do patrimônio. 20% a gente está falando por baixo, né? Que é só o imposto incidente aí sobre doações e transmissão causa-mortes. Fora os outros custos aí, a gente vai chegar nisso. Taxas e contribuições que você vai ter que fazer. A gente vai por chegar passar nisso. pelas etapas. E né? o segundo problema da doação é que, uma vez que você doou, é um ato que não tem volta. Tá? Aí sim você perde totalmente o domínio do seu patrimônio. Exatamente. Ainda que você, e é muito comum isso, eu faço reserva de usufruto vitalício. É uma palavra bonita, né? Ou chique, parece né? chique e tal. Então, as pessoas falam, não, mas eu reservo usufruto vitalício aqui e eu tô garantido. Ok. Realmente, você está garantido. Então, por exemplo, você doou seu apartamento para o seu filho e você tem a reserva de usufruto, ele não pode tirar você desse imóvel até o seu falecimento. Porém, ele pode vender. E se esse terceiro aceitar que você fique lá, ele vai vender perfeitamente. Então, você perdeu o controle daquilo. Né? Então você não é mais dono, e se você quiser vender, você vai precisar que ele anua, vai ter que assinar seu filho, e se seu filho não assinar, você não vai poder fazer nada. Então a doação, refém. Exatamente, você se torna refém do seu herdeiro, né? Então a doação não é indicada como forma de planejamento, porque você acaba gastando praticamente a mesma coisa que vai gastar no inventário, que não muda muita coisa. Então, se é para gastar, gasta quando morrer, deixa seu filho gastar. E segundo, você perdeu o controle, né? Não é melhor você ficar com o controle, então? E com o dinheiro? E com o dinheiro é a melhor coisa, né? Entendi. Então, a doação é uma coisa que, e por incrível que pareça, é muito comum. Muita gente faz doação em vida justamente como forma de planejamento sucessório. Por total falta de conhecimento. Acha que... É de certa forma simples, né? Você vai no cartório, então você tem... Para quem não sabe, né? Você tem um imóvel,
eu quero doar esse imóvel para o meu filho, eu vou até o cartório, faço tudo ali diretamente. Pago o imposto de doação, exatamente, assunto resolvido. É assunto resolvido. Então, burocraticamente falando, é simples, né? Mas as pessoas, por falta de conhecimento, acabam não entendendo de fato as consequências que esse ato traz. Essas etapas, né? Uma próxima das nossas perguntas aqui: qual a importância de uma consultoria contábil nesse processo de hold familiar estar bem próximo e alinhado com o corpo jurídico que faz esse planejamento? Porque é um trabalho a 4 mãos, né? Sem dúvida. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso também. Olha, o trabalho contábil é fundamental no trabalho do planejamento patrimonial. Por quê? Nós, advogados, temos a função dentro de um planejamento de estruturar esse planejamento, indicando as melhores formas para aquele patrimônio e aquela família em específico. Porém, quem vai operacionalizar isso no dia a dia é o contador. Não é o advogado. De maneira contábil, que Tudo. vai fazer parte do processo futuro, o patrimônio, as empresas, tutoras do bem, os capitais, os sócios. Exato. Né? Esse processo todo advogado está numa etapa contábil. Né? E o advogado não faz isso, né? Então a gente estrutura o planejamento, então eu vou falar, olha, você vai fazer assim, vai fazer assado, a gente vai criar isso, vai criar aquilo. Elaboro os instrumentos, né, jurídicos para aquilo, porém, o contador, primeiro, tem que registrar todos esses instrumentos nos órgãos competentes. Segundo, no dia a dia, ele tem que escriturar isso. As declarações. Tem que fazer as declarações. Né? Então, no dia a dia, é muito importante que a assessoria contábil esteja muito bem alinhada com o advogado que realiza o planejamento. Até porque os atos de operações de recursos financeiros e de trocas patrimoniais tem que ficar muito bem declarado para que não haja confusão entre a vida jurídica e a vida física desse empresário que faça esse planejamento, para que essa história não fique mal contada, aí se gera uma fraude a credores e esse planejamento todo vem a vir por água abaixo, né? Vai por aí água abaixo. Realmente é um investimento sem sentido, né? Isso, nesse ponto até é legal a gente fazer um parênteses, Alexandre, e deixar claro aqui que o planejamento, ele tem, obviamente, como função, e até você perguntou no início se o termo correto seria blindagem. A gente não gosta muito de usar blindagem porque dá uma sensação de que aquilo é inatingível, e na verdade não é. É o que você disse bem. Se você fizer algo para tentar burlar dívidas que você já tenha, para ocultar patrimônio de credores, a gente tem mecanismos e de certa forma muito simples anular todo esse planejamento, tá? Então, para quem busca planejamento para processos alternativos e não legais, não é o caminho legal. Legal de ser legal, não de legalidade. Né? Esquece. Você pode até ganhar tempo, tá? Com isso, criar algum embaraço, dificuldade e tal, mas inevitavelmente vai acabar indo por terra. Essas ideias obscuras, né? Então, primeiro, a gente não gosta muito de usar esse termo blindagem. O correto seria proteção patrimonial, porque de fato você protege o patrimônio a partir do momento que você faz isso e que você não tenha dívidas. Isso é uma coisa legal de dizer, porque infelizmente a gente acabou de passar aí por uma etapa do mundo que foi muito triste, que foi a pandemia, onde muitas pessoas perderam as vidas e perderam praticamente tudo que construíram durante a vida, né? Então, quantas empresas a gente viu fechando, quantas pessoas perdendo tudo que conquistaram durante anos de trabalho e etc. O planejamento, ele é muito bom e indicado justamente para isso. Então, se você tivesse feito um planejamento antes da pandemia e seu negócio, infelizmente, tivesse tido esse revés, você pelo menos teria garantido que aquele patrimônio que você trabalhou anos para conquistar estaria garantido. Não teria uma mistura junto com o endividamento. Exatamente. Né? Isso é perfeitamente possível. Então, se você quer segregar seu patrimônio da sua atividade profissional, atividade empresarial
e você não tem nenhuma dívida hoje, você garante uma não confusão jurídica. Uma não confusão entre o que foi adquirido e a sua atividade. Isso não tem risco super nenhum. Passivo de se explicar, né? É por isso que a gente fala de proteção e não blindagem, né? Agora, se você já tem, infelizmente, uma dívida que você traz consigo e você fala, pô, eu não vou conseguir pagar essa dívida, hoje, infelizmente, chegou num ponto que eu não consigo fazer muita coisa, não adianta você buscar planejamento como alternativa, porque ainda que você segregue o seu patrimônio, seus credores vão chegar nisso de alguma forma. Perfeito. Próxima pergunta é: como ficam os filhos e esposa nesse processo de blindagem ou de planejamento? Como isso funciona no mundo real? Eu isolo os poderes, isolo as garantias do filho, da esposa, eles ficam desprotegidos, ou esse processo é justamente para criar um guarda-chuva e toda a família ficar protegida, né? As pessoas pensam, meu marido ou meu filho vai fazer uma blindagem, como é que vai ficar a família, como é que isso vai acontecer? De fato, no mundo real. Não tirando da teoria, né? Como é que fica essa parte dos familiares num processo desse? Na verdade, o nome certo, se a gente for utilizar, é planejamento patrimonial da família. Por quê? A intenção aqui é proteger toda a entidade familiar. Esposas, filhos, até porque a gente tem que necessariamente, dentro de todo o planejamento bem feito, e isso também é muito importante você verificar se o profissional que você escolheu para fazer tem conhecimento disso, porque eu tenho que respeitar as regras de direito de família. Eu não posso, de forma alguma, dentro de um planejamento, esquecer regras básicas, como, por exemplo, a gente até falou aqui, da ameação, né? Ou da legítima, que é a metade indisponível do patrimônio. E quando o pai fica nervoso, quando o filho não dá frutos na empresa e diz assim, te deserto, não tem mais nada do que é meu. Isso é verdade? Mentira? Hollywoodiano? Hollywood, é totalmente... para você deserdar um filho e ele não ter direito à legítima, que é a metade, né, do patrimônio, dos direitos, ele precisa... São situações muito específicas e situações extremamente graves, como, por exemplo, o filho ter matado o pai, e aí a gente tem até o exemplo da Richthofen, exatamente, né? Que é o exemplo clássico, em que aí sim você perde o direito à herança, porque é óbvio, né? Você matou seu pai, né? Ficar rico, né? Então não tem sentido nenhum você ainda premiar o comportamento daquela pessoa e beneficiar ela pelo mal que ela causou. Exatamente. Né? Então são casos muito específicos e graves que geram esse tipo de perda de direito, né? Então isso não existe. E dentro do planejamento, voltando à pergunta, todas as pessoas que compõem lá a entidade familiar, seja ela companheiro, esposa, regime de bens que for, filhos, até filhos fora do casamento, tá, Alexandre? Isso é importante, a gente nem chegou a conversar sobre isso, mas é comum hoje na vida das pessoas você acabar tendo um fruto de um relacionamento extraconjugal. Então, o filho que é proveniente dessa relação extraconjugal, ele tem a mesma proteção e ele necessariamente tem que ser incluído no planejamento, porque se você não fizer, você está fadado a perder todo esse planejamento, ou seja, ele não valer de absolutamente nada. Então, vai se tornar um ato não perfeito, podendo ser anulado. Né? Porque, como eu falei, independentemente, a gente tem que respeitar algumas regras de direito de família. A partir do momento que eu pretiro um filho que foi da esposa A e não da B, eu vou estar privilegiando alguém em detrimento a esse filho. E isso eu não posso fazer no direito de família. Todos têm direitos iguais. Em muitos casos reais aí de atores, jogadores, cantores que vêm a falecer e aí
É o Gugu, né? Filhos não reconhecidos começam a buscar esse direito, né? São dois inventários muito emblemáticos, né? É o do Gugu, Liberato, e o do Samuel Klein. O do Samuel Klein fez 10 anos já de tramitação, justamente por conta disso. A discussão de filhos que teoricamente apareceram no meio do caminho e que reivindicam a parte deles na herança, né? E os filhos, teoricamente chamados legítimos, contestam, não é filho, não é isso, não é aquilo, e aí a gente tem essa discussão eterna. Então, dentro de todo o planejamento, isso também é muito importante, e eu costumo lidar bastante com esse tipo de problema, porque às vezes a pessoa fala, puta, minha família não pode saber da existência dessa pessoa, eu não posso incluí-la, tem alguma forma de a gente resolver isso e garantir que eu possa fazer o meu planejamento. Existem formas, lógico, mas sempre a gente tem que respeitar o direito de família e sempre privilegiar o direito de todos os filhos, sejam eles do relacionamento oficial ou não. Vamos aqui para o nosso terceiro e último bloco, mas antes a gente também tem um anúnciozinho aqui um dos nossos patrocinadores, que é a loja Switchmaker, a loja masculina do homem sob medida, o homem moderno, que veste aqui esse apresentador que vos fala, tá? Com 2 unidades, uma no Shopping Iguatemi e Barueri e no Alpha Shopping também aqui em Barueri. Recomendo que façam uma visita, porque lá realmente é tudo sob medida e vai atender a demanda e a necessidade de todos vocês. Doutor, indo para o nosso último bloco aqui, nós vamos ter 2 perguntas finais, sendo a penúltima pergunta, né? Regime de casamento com comunhão universal de bens é um problema no processo de planejamento? Ou os pactos nupciais são outros problemas no planejamento? Ou eles fazem parte do processo, é uma etapa e o planejamento vai ser adaptado a esses regimes? Como isso funciona no mundo real? Exatamente. Como eu falei, as regras de direito de família, elas têm que serem observadas em todo o planejamento. Então, quando eu vou trabalhar com uma família, um patrimônio específico, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o regime de casamento ou a existência de um pacto antinupcial, uma união estável, porque cada um desses regimes tem características próprias e o planejamento ele vai ser construído e adequado a esse regime de casamento. E principalmente quando a gente fala em regime de comunhão universal de bens. Esse regime específico, ele tem uma peculiaridade que o Código Civil atual, isso vai mudar, tá, Alexandre? Já está aí com o projeto do novo Código Civil, e nesse novo projeto... Que é um lapso de tempo curto, porque já teve uma mudança recente... do Código Civil, sim, né? Sim. Demorou bastante para fazer a primeira, acho que eles gostaram, né? E agora, ficou bom, né? Agora vamos fazer mais. E no novo Código Civil, isso vai mudar drasticamente. Inclusive, existe previsão lá, para quem não sabe, curioso isso, uma tentativa, e eu não sei se isso realmente vai ser aprovado ou não, que a esposa não concorra com os filhos na herança. Então hoje, para quem não sabe, a esposa ela tem direito à metade do patrimônio, né? Ela é meeira, então eu tenho um patrimônio lá de 100%, eu recebo 50%, a não ser, obviamente, né, se for casado em regime de separação total de bens e eles não tiverem adquirido bens. Mas isso também vai mudar, né? Estão dizendo aí que não tinha esse direito e vai passar a ter, mesmo com o regime de casamento de separação total. Então, tem um bochicho aí, né? Aqui já tá claro, e que eu não sei se vai ser aprovado, mas está lá, isso de fato, é tirar a esposa ou a companheira ou a concubina, etc., como meeira. Então ela não vai concorrer mais com os filhos, na metade que teria direito os filhos, né? Então hoje, para quem não sabe, a esposa é casada, então a metade é dela e a outra metade é dividida entre os filhos e ela entra também, né? Então, quer dizer, ela recebe 2 vezes. E agora a ideia é tirar essa metade dela, né? Então ela não vai mais concorrer com os herdeiros
para receber. Aí a gente não vou nem entrar aqui se é certo ou não. A discussão para outros assuntos, porque eu quero te trazer aqui num futuro próximo para a gente falar sobre direito intelectual, que isso hoje no mundo da internet é muito importante, muito usual, para que a gente entenda que não é porque está público que é público e que eu posso fazer o que eu quero e que todo mundo tem direito sobre a minha imagem e que o Facebook virou um grande consultório de psicologia para a gente lavar roupa suja nas redes sociais, né? Isso é bacana. Então a gente precisa falar sobre isso no segundo momento. Então é isso. O planejamento ele vai ser sempre desenhado de acordo com o regime de comunhão, o regime de separação de bens. Então eu vou ter que olhar isso. E no regime de comunhão universal que você perguntou, é legal porque o Código Civil ele proíbe que pessoas casadas nesse regime sejam sócias. Porque como que eu vou dividir uma coisa que já é deles? Já é deles, exato. É indivisível, né? Eu não consigo partilhar a responsabilidade. Então, né? Isso traz um detalhe importante dentro do planejamento. Existe uma solução, isso vocês fiquem tranquilos, não é porque eu sou casado em comunhão universal de bens que eu não posso fazer planejamento. Nem amparar minha esposa, né? É possível fazer, tá? Só que tem um jeito certo, específico de ser feito, que muita gente até não conhece, né? Então, e o pacto nupcial, ele tem seu valor? Ele funciona bem? Ele tem efetivo valor na justiça brasileira? Tem. Funciona bem, uma ótima aplicabilidade. Desde que bem feito, dentro dos princípios civis. Como todo instrumento jurídico, ele tem que seguir algumas regras. Então, se ele seguir essas regras... Sem ser leonino, né? Sim, sem dúvida. E ele não impede, nem prejudica ou favorece o planejamento. Assim como qualquer regime de casamento, a gente tem que analisar o pacto antinupcial para entender o que foi estabelecido ali, para que o planejamento seja feito de acordo com o que foi estabelecido nesse pacto. A nossa última pergunta, nós estamos encerrando aqui essa entrevista maravilhosa, que a gente teria dias e dias para falar sobre esse assunto, né? Qual o valor financeiro em uma operação de sucessão versus um inventário padrão usado no Brasil? Então vamos falar aí da vantagem financeira, que eu acho que é uma coisa importante, porque dependendo de como você planeja ou não planeja, você tem uma grande fatia do patrimônio perdida nesse processo. Sim. Ou seja, quem vai ser receptor desse patrimônio, o herdeiro desse patrimônio, já vai receber ele depreciado, né? Então, como que a gente planeja isso financeiramente para que as pessoas tenham uma ideia do... Não vamos falar em números, porque número não dá, porque uma casa de 1 milhão e uma de 10 é diferente. Mas vamos falar em termos de percentual patrimonial, para que eles tenham uma ideia entre o custo do inventário versus planejamento. Olha, hoje, no que a gente tem vigente, tá? Em média, a gente pode dizer que um inventário consome algo entre 20% a 40% do patrimônio. Nossa, tá? Gigante. Num processo de inventário. Por que isso? Só do imposto de transmissão causa-mortes, a gente tem algo variando entre 2% em alguns estados, como Amazonas, Ceará, e 8%, como no Rio de Janeiro. Tá? Então, se você está no Rio de Janeiro, você já sai com 8%. Sai perdendo. Perdendo 8%. Aí, temos honorários advocatícios, que segundo a tabela da OAB, varia entre 7% a 12%. Isso dependendo sobre o valor do patrimônio. Então, você soma 7 a 12 com mais 8, a gente já está falando aí em 20. Né? Aí nós vamos para o cartório. Cartórios, certidões. Além disso, muitas vezes, até como você falou no início, e é muito importante, aquela família não tem a disponibilidade do dinheiro para arcar com esses custos. Sem contar se todo mundo concordar, né? Não tiver um litígio ali no meio. Exatamente. Então, você não tem a disponibilidade financeira para arcar com isso. Então, sei lá, você tem um imposto que de repente você tem que gastar 50, 100 mil reais. Hoje em dia, quem tem 100 mil reais guardado sobrando assim no banco para gastar? Pós-pandemia, né? Ninguém. E aí, qual é a única forma e que é 90% dos inventários? Tem que vender um dos bens. Então, vou lá, vou vender um dos bens. E o que isso automaticamente acarreta?
Ganho de capital. Porque normalmente aquele bem valores foi já adquirido historicamente num valor muito baixo. E a gente tem as regras do ganho de capital, né? Então tem que pagar o imposto de renda incidente sobre essa operação. Então eu já vou perder 15%. mais 15%. Então se você for somar isso, vira uma bola de neve. Você acaba morrendo. Antes de receber o inventário do morto. Melhor do que morrer, tá? Para deixar bem uma frase bem de impacto, mas que realmente a intenção é essa, você pode cair de classe social. Você pode ser rebaixado de classe social. Porque imagina, você, uma família que tem uma casa. E essa Vamos dar um casa... exemplo aqui de Alphaville. Ele tem uma casa no aqui condomínio de Alphaville e tem 10 outros apartamentos de menor valor que mantinham uma renda passiva. Ele vai ter que vender a casa para continuar recebendo aluguel. E aí, muitas vezes, esse dinheiro que ele recebe no final não é suficiente para que ele continue morando no mesmo bairro, no mesmo padrão de vida, entendeu? E aí, infelizmente, você acha que você está partindo tranquilamente, deixando o seu filho tranquilo. Na verdade, não. Você está deixando um outro problema, exatamente. Então, até... fazendo um gancho com aquela pergunta, mas isso é caro, isso é para mim, será que dá para eu fazer? Isso responde tudo, porque você vai deixar sua família e seus filhos tranquilos, porque eles não vão ter toda essa despesa, né, nesse momento, porque já vai estar tudo feito. Então, comparativamente, se a gente está falando que ele vai perder de 20% a 40% do patrimônio, então eu tenho um patrimônio de 1 milhão, eu vou receber no final das contas 600, 500 mil reais. E hoje em dia, a gente sabe, 500 mil reais... depois ele valorizar 3%, 4% ao ano, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem esse cenário, infelizmente, de muitas vezes o filho acabar sendo rebaixado, a família sendo rebaixada de classe social, única e exclusivamente por conta de um processo de inventário onde o Estado vira seu sócio. Entendi. Ou seja, culpa de um mau planejamento também, né? E isso na realidade de hoje, tá? A partir do ano que vem, a gente já vai ter, como eu falei, a uniformização do ITCMD no Brasil, então a gente só vai trabalhar com 8% em todos os estados do Brasil. Ou seja, aqui em São Paulo, no Brasil inteiro você já vai ficar mais pobre. Exatamente. Então aqui em São Paulo, no mínimo já vai dobrar, porque 4% já vai para 8%. Uhum. Quem é de São Paulo já vai ter um grande impacto com isso. E os projetos que estão tramitando aí, imagina se esse projeto, e aí o governo tá, assim, é uma coisa que não sou eu que estou falando, é uma coisa que está aí às claras para quem quiser ver. Uhum. Aonde ainda não se taxa é herança no Brasil. Hoje, comparativamente no mundo, o Brasil é o país que menos taxa herança. O Chile, para só ter uma ideia, que é nosso vizinho aqui, ele taxa herança em 15%. Os países envolvidos, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, 40%. Então, só de imposto é 40%. Você imagina se hoje consome de 20% a 40%, tendo um imposto que varia de 2% a 8%, se isso for para 20%, a gente não vai ter mais de 20% a 40%, a gente vai ter de 40% a 60% do patrimônio indo embora. Você vai acabar fazendo um inventário para ficar com 20% dele, né? Exato. Então, o restante dos 80% vai morrer no processo. Não, eu não sei se você já ouviu isso. As grandes fortunas, elas nunca vão ser impactadas. Por quê? Eles fazem planejamento. Uhum. Quem tem as grandes fortunas do Brasil... É aquela história de quem é rico permanece rico e quem é pobre fica mais pobre, exatamente, né? Porque tem uma injustiça muito grande na colocação social, né? E aí eles vêm com essa conversa, né? Porque os ricos têm que pagar mais. Não vão pagar mais. Eles vão continuar não pagando. Por quê? Eles levam para lugares que tenham benefícios fiscais, levam para outro país, levam para outras regras e eles acabam sendo ricos lá. Exato. Né? E a gente continua pobre aqui, né? Exatamente. Doutor, agradeço demais o seu tempo, as suas palavras, as suas orientações, mas nós aqui também somos um programa onde nós fazemos impulsionamos também e apoiamos os empreendedores aqui no Brasil através de novas ideias, através de muita orientação jurídico, contábil, que é um dos pilares grandes da AS Campoli Consultoria. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de empreendedorismo, de
vamos dizer, de paixão pela profissão, para aqueles advogados que nos acompanham, que nos assistem, aqueles que pretendem ser advogados, aqueles que nos acompanham e anotam tudo que nós falamos aqui para aprender, para divulgar, para conhecer, que é o nosso público internauta aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva e após essa mensagem você deixasse a sua rede social, contato, site, Instagram, para que a gente possa te localizar, te contratar e poder usufruir de todo esse arcabouço jurídico que você demonstrou aqui na nossa entrevista. Legal, obrigado, Alexandre. Bom, a mensagem que eu deixo é assim, para quem está começando a profissão ou quer ser advogado, é muito bacana, tá? Eu acho que é uma profissão onde você consegue trazer para as pessoas um pouco de justiça, e justiça vocês vão ver que não é fazer com que todo mundo tenha os mesmos direitos, mas é bacana você levar algumas coisas. Acho que onde eu fiquei mais feliz e engrandecido na minha profissão não foi em ganhar honorário, lógico, a gente quer ganhar honorários e tal, mas quando eu pude ajudar pessoas que não tinham acesso a uma defesa justa, sabe? E pude trazer, entre aspas, essa justiça para essas pessoas. O lado social da profissão, sim, sem dúvida nenhuma. Porque o Brasil tem muitas leis, até para nós advogados é complicado, entendeu? Então, infelizmente, muita gente usa isso para passar por cima das pessoas, para ter o poderio econômico de contratar advogados melhores e acabam se beneficiando com isso. Então, assim, o recado que eu deixo para quem está pensando em seguir a carreira, sim, invistam, porque é muito bacana, tá? Ser advogado, e tem um mercado enorme ainda. A gente tem muitos advogados no Brasil, de fato, temos muitas faculdades de direito no Brasil, sem dúvida nenhuma. Só que a gente tem muitos profissionais que, como toda profissão, né, não são capacitados. Então o mercado é excelente. Se você se dedicar, se aprimorar, estudar, você vai colher muitos frutos. Eu, pessoalmente, quando me formei, comecei um escritório, fui sócio desse escritório durante mais de 20 anos e novamente estou começando, montei um novo escritório agora, estou em carreira solo agora, né? E com a mesma vontade, e sei da minha possibilidade em crescer novamente. Até foi um dos movimentos que eu fiz no momento de vida que eu precisava de algo a mais, sabe? Para voltar. Novos desafios. Mas agora mais fáceis porque conta com a experiência anterior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, invistam sim na carreira e para quem empreende, como em qualquer área, em qualquer setor, a gente como advogado muitas vezes está ali do lado, né? Então eu, desde que me formei até hoje, a gente sempre esteve do lado de pessoas que empreendem, que estão ali com os problemas do dia a dia, etc. A gente sabe a dificuldade, mas também sabe quando a pessoa colhe os frutos disso, como é gratificante, né? Você participar desse sucesso de uma maneira comum, né? Exatamente. Então, assim, você como advogado, com certeza vai ter essa experiência de estar ali lado a lado com quem empreende, e as pessoas que empreendem precisam de advogados que comprem essa ideia, que sejam verdadeiros parceiros, e é isso que num determinado momento você vai receber como retribuição, né? Do trabalho. O dinheiro é importante, mas é gratificante uma palavra quando a pessoa fala, poxa, legal você ter ficado aqui do meu lado, você fez parte do meu sucesso. Então, esse eu acho que é o recado que eu deixo aqui. Muito legal. As pessoas... E para quem quiser te contratar, como que a gente te acha? Nas redes sociais, meu Instagram é Leandro_Marcantônio. Tá? É Marcantônio mesmo, não é Marco Antônio, né? Eu tenho um canal também no YouTube. Vocês podem procurar também por Leandro Marcantônio no YouTube. Tem um canal lá onde eu falo muito sobre
diversos assuntos do direito, mas principalmente sobre planejamento patrimonial. Facebook também, Leandro Marcantônio. Tenho a página do escritório, que é marcantoniopinotti.com.br, né? www.marcantoniopinotti.com.br. E também tem a página do escritório nas redes sociais, que é Marcantônio Pinotti, se vocês tiverem interesse. Lá é mais institucional, né? São coisas mais relacionadas ao escritório, mas também tem algum material lá. Mas nas minhas redes pessoais, onde eu trago mais material. Te acompanha no TikTok. TikTok é verdade. Lá também. Bem lembrado. Vale a pena, porque hoje o vídeo funciona muito bem nesse mundo digital. É que o TikTok para nós, que é da nossa geração... Parece no mundo do direito que o direito não se encaixa no TikTok. Mas funciona também. Não, funciona. E vou dizer para você que, surpreendentemente, para mim, tem funcionado muito mais do que qualquer outra rede social. Não estou fazendo aqui apologia ou propaganda do TikTok, mas... Até porque eles não são nossos patrocinadores, mas não é um impeditivo para ser, tá? Então o TikTok, diferentemente das outras redes sociais, eu acho que ele é mais democrático, ele tem uma penetração, principalmente no público mais novo, muito maior do que Instagram, Facebook. Que ele já traz a leitura do mundo atual, né? Exatamente. Nas mídias sociais então, assim, dele, né? os vídeos de maiores audiências que eu fiz, sem dúvida nenhuma, disparado o TikTok. Eu tô lá também, também é Leandro Marcantônio lá no TikTok. E meu telefone de contato... Mas tem direito a dancinha lá no TikTok? Não. Aí também depois não, dessa, você tem que fazer uma dancinha lá, senão não vai valer a pena. Aí outro dia, não sei quem tava brincando comigo, falou, pô, eu fiz medicina, 20 anos de especialização, tal. E aí vem um menino que tá fazendo residência, faz uma dancinha lá no TikTok. 1 bilhão de pessoas, né? Pois é. Mas esse é o mundo atual. Eu gostaria de te agradecer. Encerrar aqui agradecendo também um dos nossos principais patrocinadores, que é a SPAR Comunicação, que transforma os nossos sonhos através das mídias sociais, que foi através dos estúdios SPAR que a gente conseguiu realizar esse trabalho maravilhoso do podcast da Scampoli Consultoria, levando esse conhecimento, esse papo agradável para todo mundo. Eu quero agradecer vocês, sua audiência, os nossos amigos internautas, os nossos seguidores que nos curtem, que nos apoiam nas redes sociais. Vamos dizer para vocês que nos próximos episódios vai ter muito mais assunto bom como tivemos com esse, e eu aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.